E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 169 de matemática. E antes da gente começar, temos alguns recadinhos. É importante que você deixe todas as suas atividades em ordem. Faça todas as atividades direitinho. Ou no Google Classroom, ou entregar na escola as suas anotações, as suas atividades feitas no caderno, né? Google Classroom para quem tem acesso, caderno para quem não tem acesso. Beleza? Vamos começar. Na aula anterior, nós vimos a quinta parte da nossa retomada de expressões algébricas. Então, essa retomada de expressões algébricas é uma sequência de 6 aulas. Essa é a nossa aula número 6, né, dessa sequência de retomadas. Se você não viu as outras 5, é importante que você retome, porque expressões algébricas é um assunto muito importante, tá bom? E o que nós temos nessa parte 6? Nós temos produtos notáveis. Nós já vimos as operações com monômios, nós já vimos as operações com polinômios, restou apenas produtos notáveis para a gente conversar. Então dá uma olhadinha comigo. Nós temos vários casos de produtos notáveis. Os produtos notáveis, eles são o quê? Eles são resultados de multiplicações. E por que se chamam notáveis? Porque eles seguem um padrão, eles seguem uma forma, um jeitinho de ser em termos de expressão algébrica. Então nós vamos retomar 3 casos. O primeiro deles é o quadrado da soma. Quando tem uma soma elevada a quadrado, seja uma soma de monômios ou seja uma soma numérica, essa soma sempre vai se comportar dessa forma aqui. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Da onde que você tirou isso, professor? Tirei isso da propriedade distributiva, fazendo x mais y vezes x mais y. Lembrou? Então agora anote para a gente poder continuar. Muito bem, agora que você já anotou o quadrado da soma, eu tenho um exercício para você. Dá uma olhadinha lá comigo. Eu tenho 2 produtos notáveis, 2 somas elevadas ao quadrado. Posso fazer por distributiva, professor? Pode, mas eu gostaria que você treinasse utilizando essa regra que você anotou no seu caderno. Pense um pouquinho e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Espero que sim. Vamos olhar no quadro como é que a gente faz cada um deles usando aquela ideia de produtos notáveis. Por quê? Porque o produto notável ajuda a fazer o exercício mais rápido. Dá uma conferida comigo. Olha só, nós temos aqui dois quadrados da soma. E qual que é o produto notável envolvido? Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O que você precisa memorizar? Você precisa memorizar esse termo do meio. Porque eu tenho certeza que você sabe que tem um x ao quadrado e que tem um y ao quadrado no resultado. Que tem o quadrado do primeiro termo e tem o quadrado do último termo. O que está faltando? 2xy, que é o termo do meio. Tá? Então eu vou pensar mais ou menos dessa forma. Eu sei que tem o quadrado do primeiro termo e eu sei que tem o quadrado do segundo termo. O que está faltando? O termo do meio, que é o quê? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá aí. Agora é só a gente fazer a correção. Terminar as continhas. Dá uma olhada. Quadrado de 2x. 4x ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 1 é 4. E repete o x. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. Então tá aqui. Viu como foi rapidinho? Se eu fizer a distributiva, eu chego no mesmo resultado, mas demora um pouquinho mais. Tá bom? E é bastante útil você saber desenvolver o produto notável. Então treine bastante isso. Segunda situação, eu sei que tem o quê? Tem o quadrado do primeiro termo e tem o quadrado do último. O que está faltando? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Opa, o que eu esqueci? Eu esqueci do quadrado aqui no quadro. Agora tá certo. Só fazer as continhas. Olha lá. Quadrado de 3x é quanto? 9x ao quadrado. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 4, 24x. E 4 ao quadrado é 16. Tá aqui. Essas duas expressões a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Por que trinômio quadrado perfeito? Porque é um trinômio e é quadrado perfeito, porque é a resposta de um binômio elevado ao quadrado. Tá bom? Então, todo número que é quadrado de alguém, a gente chama de quadrado perfeito. E essas expressões são quadrados de alguém, portanto, elas são trinômios quadrados perfeitos. Tá bom? Vamos conferir a resposta, então? Dá uma olhadinha aí na tela comigo. Na letra A, 4x ao quadrado mais 4x mais 1. E na letra B, 9x ao quadrado mais 24x mais 16. Beleza? Vamos continuando. Caso número 2. No caso número 2, nós temos o quadrado da diferença. X menos y ao quadrado igual ao quê? O que vai mudar? Vai mudar só o sinal do meio aqui, que é menos. Tá bom? Então, do que você tem que se lembrar? Desse termo do meio. Menos 2xy. Afinal, você sabe que vai ter o quadrado do x e vai ter o quadrado do y. Como é que fica o produto notável? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Anote essa informação e a gente já retorna.
Muito bem, pessoal. Agora que vocês já notaram aí o caso 2, vamos dar uma olhadinha no caso 3 de produtos notáveis. Dá uma olhada. Produto da soma pela diferença de dois termos. O que você vai fazer? Se você tem uma soma de dois termos e uma subtração, ou seja, uma diferença dos mesmos dois termos, ele vai gerar o seguinte resultado. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Da onde que eu tiro isso? Eu tiro da distributiva. Né? O que vai acontecer? Os termos do meio vão se cancelar e vai ficar só o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos é uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. E agora o que nós temos? Temos que anotar isso no nosso caderno para a gente não esquecer. Então faça isso e a gente já volta. Muito bem, pessoal. Agora que você já notou o terceiro caso de produtos notáveis, vamos então resolver um exercício. Dá uma olhada comigo. Ó, na letra A, 3x menos 2 ao quadrado. Lembra desse produto notável? Esse é o caso 2. E a letra B, 2 menos x vezes 2 mais x. Esse é o caso 3. Olhe suas anotações e tente fazer pela fórmula de produtos notáveis. Nada de distributiva, hein? Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos fazer a correção desse exercício, certo? Eu coloquei ali no quadro para a gente ver as distributivas dos 3 produtos notáveis. Então, para você que ficou em dúvida de onde eu tirei essas fórmulas, confere comigo lá. Olha só. O primeiro caso era esse aqui. Então, aqui está a conta, né, o cálculo da distributiva, e aqui está o resultado. O que você precisa decorar, lembrar, memorizar? Esse termo do meio aqui, porque você sabe que os quadrados vão estar na fórmula. Certo? No quadrado da diferença, a mesma coisa. A distributiva está aqui, né? Fiz x menos y vezes x menos y. Está aqui o resultado. O que eu tenho que memorizar? O termo do meio. Porque eu sei que tem um quadrado do primeiro termo e tem um quadrado do segundo termo. E o produto da soma pela diferença? Está aqui a distributiva, certo? E o que você precisa lembrar? Desse sinal do meio aqui, ó, que é menos. Tá bom? Agora vamos resolver a letra A do exercício. Dá uma olhada. Quadrado da diferença, como é que fica? Quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Feito? Repare que quando eu vou fazer a substituição do produto notável, eu não levo em conta esse menos aqui, porque o menos já aparece aqui. Então, eu só copio os módulos dos valores mesmo. Certo? Então, olha só. 3x ao quadrado é quanto? 9x ao quadrado. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 2 é 12. 12x. E 2 ao quadrado é 4. Certo? Dá uma olhadinha aí na tela, o resultado, para ver se nós fizemos corretamente. Acho que provavelmente vai aparecer o da letra B também, mas não se preocupe, a gente vai fazer no quadro devagarzinho. Dá uma olhada. Então tá ali, ó, 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Tá? Não olha para o resultado da B, a gente já vai fazer a B com tranquilidade. Acertamos, né? Então agora, voltamos para o quadro para a gente fazer a letra B. A letra B era o quê? 2 menos x vezes 2 mais x. O que é isso? Produto da soma pela diferença de 2 termos. Esse é o caso mais fácil e um dos mais úteis. A gente vai fazer quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. 2 ao quadrado é quanto? 4. E x ao quadrado não tem o que fazer, então é só repetir. Menos x ao quadrado. Então está aqui a minha expressãozinha. 4 menos x ao quadrado. Beleza? Difícil? Não, né? Bem tranquilo se você seguir a ordem bem certinho e fizer as substituições corretamente. E ter o trabalho de colocar isso para dentro da sua cabeça. Porque essas fórmulas ajudam muito a gente no cálculo algébrico, na sequência das séries aí dos conteúdos que a gente tem para estudar. Beleza? Então, guarde esses produtos notáveis porque eles são bem importantes. Tudo bem? Então agora, a gente vai olhar aí na tela se a nossa resposta está correta. Dá uma conferida. Olha lá, 4 menos x ao quadrado. Beleza? Tudo bem? Então, olha só. Nós fizemos esses 2 exercícios usando produtos notáveis. Certo? O que eu vou fazer agora? Agora, vou recordar vocês de novo da importância de memorizar essas fórmulas. São 3. As mais importantes. Tem outros casos de produtos notáveis, mas esses 3 são os mais importantes. Tá bom? Quadrado da soma, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença de 2 termos. Beleza? Quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quadrado da diferença. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E o produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Beleza? Anotou aí tudo direitinho? Vai lembrar? O que você tem que lembrar do primeiro? Do mais 2xy. E do caso 2? Menos 2xy. E do caso 3, o sinal de menos ali no meio. Beleza? Assim fica bem fácil de você memorizar. Guarde porque é importante. O que nós fizemos hoje, então? Hoje nós fechamos um ciclo de retomada de expressões algébricas. Certo? Nós revimos cálculo de valor numérico, nós vimos monômios, nós vimos polinômios, todas as operações, e nós fechamos com produtos notáveis. Tá bom? Então, estude isso porque é bastante importante. Faça os exercícios, mantenha as atividades em ordem e a gente se encontra por aí. Até lá!